Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência-Geral da Escola Bíblica Dominical. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e no canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Você também pode encontrar essa videoaula também no meu canal pessoal no YouTube, o canal do pastor Fábio Henrique Tavares de Oliveira. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui para dar início aos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical do segundo trimestre do ano de 2026. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1. Temos estudado e concluímos o primeiro trimestre estudando a respeito da doutrina da Trindade e agora nós vamos estudar uma nova revista da Escola Dominical que tem como tema geral Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Então, ao longo desses 3 meses, abril, maio e junho, vamos estudar a respeito dos patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. E hoje, na lição de número 1, do dia 5 de abril de 2026, domingo de Páscoa, nós vamos estudar a lição presencialmente em nossas escolas bíblicas dominicais, em nossas congregações, a lição 1, que tem como título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E a verdade prática declara o seguinte: o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe da lição de hoje se encontra em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 9. E os objetivos da nossa lição de hoje são 3. Primeiro, apresentar como ocorreu o chamado de Abraão. Segundo, enfatizar a obediência de Abraão a Deus diante desse chamado. E terceiro, mostrar as lutas enfrentadas por Abraão ao chegar a Canaã. Quando se fala de Abraão ou Abraão, a primeira coisa que vem à nossa mente é a palavra fé. E justamente é a palavra-chave da nossa lição de hoje, é a palavra fé. Mas o que significa fé? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Abraão é considerado na Bíblia como o pai da fé, o nosso pai na fé. E os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Abraão foi justificado pela fé e qualquer um de nós, seja judeu ou gentil, também só é justificado se for pela fé. A Bíblia diz que é uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Abraão foi chamado por Deus de maneira singular e sua convocação envolveu deixar sua terra natal e seguir para um destino desconhecido. Então, esse ato de Abraão cumprindo, atendendo o chamado de Deus, exigiu fé e obediência. Então, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Aqui na introdução da nossa lição, o comentarista fala aqui sobre os significados, o nome deste personagem bíblico que estamos estudando hoje, o nome dele é Abrão, que significa pai exaltado.
Depois de um tempo, tendo seu caráter forjado pelo Senhor, Abrão teve o seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações, um pai de multidão de nações. Então, mostrando aí, evidenciando que quando alguém tem um encontro com Deus, ele tem a sua vida completamente mudada. Tópico 1 da nossa lição: Deus chama Abraão. A fé de Abraão diante do chamado. Aqui em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz que nessa época Abraão estava lá em Harã e o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. É importante, meus irmãos, entendermos um aspecto aqui sobre a cronologia dos fatos. Abrão é natural da cidade de Ur dos Caldeus, que ficava no sul da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é aquela terra ali do Oriente Médio que fica entre os rios Tigre e Eufrates. E Abrão morava ali no sul da Mesopotâmia, não conhecia ainda, não servia a Deus, era uma terra idólatra, o berço da idolatria é Babilônia, e Deus apareceu primeiramente a Abrão quando ele ainda morava lá no sul da Mesopotâmia, dando a ordem para sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. E ele saiu, caminhou em direção ao norte da Mesopotâmia e ali ele levou o seu sobrinho Ló, e estava ali com todo o seu clã, toda a sua família, em Harã, que fica no norte da Mesopotâmia, naquela região onde hoje ali se situa a Síria. E Deus apareceu a ele novamente, dessa vez ali quando ele já estava morando em Harã, reforçando o chamado e a ordem, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para a terra que lhe mostrarei. Então, meus irmãos, Deus chamou Abrão para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje, por exemplo, estamos habituados a andar de carro, de avião, de navio, os mais diferentes meios de transporte, e a gente se situar, se localizar, usar o GPS, usar bússola. Hoje quase não se usa mais, se usa o GPS, o sistema de posicionamento global, e os veículos, as pessoas, elas têm uma boa orientação de que caminho deve seguir. Abrão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha GPS e nem Deus disse qual era a terra. Deus não falou com antecedência. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final. Apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Então Deus ali não revelou tudo a Abrão na mesma hora. Foi uma revelação progressiva, porque Deus queria que Abrão dependesse de Deus. O lugar onde habitava Abraão e seus pais era uma terra idólatra. É como eu falei para vocês. Aqui em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, já é a segunda vez que Deus aparece a Abrão e chama ele para peregrinar, sair da sua terra, do meio da sua parentela, e peregrinar na terra que Deus haveria de mostrar a ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 2 a 4, quando Estevão está ali discursando, ele disse assim: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Então observe que o texto bíblico de Gênesis 12, 1 a 3 e de Atos capítulo 7, versículos 2 a 4, eles se complementam, mostrando aí que inicialmente Deus apareceu a Abraão quando ele morava ainda na Babilônia,
né? E deu a ordem a ele, ele caminhou, saiu da sua terra, porém levou toda a sua parentela e eles se estabeleceram ali no norte da Mesopotâmia, em Harã, mas depois da morte do pai, né, de Abrão, Deus aparece a ele novamente, reforçando a ordem e o chamado. Tópico 1.2, a promessa para Abraão. Para Abraão. No versículo 3, Gênesis capítulo 2, versículo 3, né, versículo 3, a parte B, a Bíblia diz: em você serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chama Abraão e faz uma promessa a ele, dizendo que em você serão benditas todas as famílias da terra. Então as promessas de Deus feitas a Abraão não alcançariam somente Abraão, mas também incluíam toda a humanidade. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 8, ele reconhece isso, dizendo: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, abre aspas, em você serão abençoados todos os povos, fecha aspas. Então aqui Paulo, ele interpreta esse versículo de Gênesis 12 e 3 como uma previsão, né, de que Deus ia salvar pela fé os gentios. Então, essa promessa de Abraão alcançaria todas as famílias da terra e não somente a descendência biológica de Abraão. Tópico 1.3, as bênçãos de Deus para Abraão. Então, vamos fazer um intervalo no nosso programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta. Continue conosco, não saia daí. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertadora FM 96.3, das 8 às 9 da manhã de sábado. Então, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, você tem a oportunidade de ouvir o programa EBD em Síntese pela Rádio Libertadora. Meus irmãos, hoje nós estamos estudando a lição de número 1 deste segundo trimestre de 2026, a primeira lição do trimestre. Nesse trimestre vamos estudar lições a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E na lição introdutória, na primeira lição deste trimestre, lição de número 1, estamos estudando a respeito de Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Então, nós estávamos falando, no final do bloco anterior, lendo aqui Gênesis capítulo 12, versículo 2, que diz assim: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Esta foi a promessa de Deus, a bênção de Deus para Abraão. Quando Deus chamou Abraão, prometeu abençoá-lo grandemente. A bênção de Deus era grande. Então, Deus fez questão de dizer: farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, eu engrandecerei o seu nome, e se tu uma bênção, seja uma bênção. Então, é interessante que Deus não somente prometeu bênçãos a Abraão, mas também mandou que Abraão fosse uma bênção. Porque antes da gente querer receber bênção de Deus, a gente também tem que ser antes uma bênção. Ser é mais importante do que ter. Então, sabemos que servimos a um Deus abençoador. Deus tem prazer de abençoar os seus servos, o seu povo. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele colocam a sua confiança e esperança. Então Deus prometeu engrandecer o nome de Abraão, e quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Antes o nome dele era Abrão, que significa
pai exaltado. E agora Deus mudou o nome dele. A chamada de Abraão aconteceu quando ele tinha 75 anos e quando ele completou 99 anos, Deus muda o nome dele para pai de uma multidão de nações, pai de muitas nações. E aí Deus cumpre a promessa dando a ele o seu filho Isaque. Então, o seu nome foi engrandecido pelo Deus eterno, de forma que talvez ele nunca imaginou. Deus disse, eu vou engrandecer o seu nome. Então, pela fé, Abraão aceitou o chamado de Deus e foi para uma terra que não conhecia. Tópico 2 da nossa lição, a obediência de Abraão a Deus. Tópico 2.1, atendendo o chamado. Como homem de fé, Abraão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção de Deus. Ele não conhecia o significado de fé tão bem definido na Bíblia como conhecemos atualmente ao ler Hebreus 11:1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Mesmo sem conhecer essa definição de fé, Abraão agiu com fé em sua decisão. Então, é interessante, irmãos, que além dele crer na palavra de Deus, ele demonstrou essa fé por meio de obras práticas, por meio da obediência. Ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para o lugar determinado pelo Senhor. Lembre-se que a origem de Abraão é lá na Babilônia, na cidade de Ur dos caldeus, numa terra idólatra, politeísta, onde ali o povo criam na existência de muitos deuses. Então, dentre tantos deuses que aquele povo cria, mas o Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, ele apareceu a Abraão e fez um chamado a ele, e ele creu. Tópico 2.2, um descuido. Abraão, irmãos, era um homem de fé, porém, como todo ser humano, ele também tinha suas falhas, estava sujeito a errar, e todos estão sujeitos a errar. Por mais que você é um homem ou mulher de Deus, santo, consagrado, todos nós somos falhos e sujeitos a erro. Então, Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. A gente sabe que Deus disse, sai da tua terra e sai também do meio da tua parentela. Abraão saiu da sua terra, mas teve dificuldade de sair do meio da sua parentela. Tanto é que quando ele viajou, se mudou de Ur dos caldeus para Harã, lá para o norte da Mesopotâmia, ele levou consigo o seu pai Terá e também o seu sobrinho Ló, que mais tarde teve dificuldade, teve contendas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, disputando terras, pastos para alimentar os seus rebanhos. Talvez Abraão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra, mas também sua parentela. É mais fácil a gente deixar a terra, mas é mais difícil de deixar a parentela. O cordão umbilical que nos une aos nossos familiares é muito forte, há uma ligação muito grande e nem sempre é fácil, nem todo mundo tem a mesma facilidade de cortar esse cordão umbilical em prol da realização do plano e do projeto de Deus na nossa vida. Às vezes, Deus exige de nós determinado afastamento, exige de nós determinada ausência, senão a gente não consegue cumprir os planos de Deus. E aí a gente precisa ter cuidado, para não deixar que nada atrapalhe os planos de Deus na nossa vida. Sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem, e a própria convivência ali de Ló com Abraão fez com que acontecessem vários problemas
que a princípio, a priori, não eram para ter acontecido. Tópico 2.3, a passagem por Arã. Como eu já falei antes, Deus, primeiramente, conforme o relato de Estevão em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2 a 4, Deus inicialmente chamou a Abraão com essas palavras quando Abraão morava ainda no sul da Mesopotâmia, lá na cidade de Ur, dos caldeus. E Abraão atendeu ao chamado divino e peregrinou até o norte da Mesopotâmia e se estabeleceu ali em Harã, né? No norte da Mesopotâmia, na região onde hoje fica mais ou menos ali a Síria, onde fica a Síria. E antes de entrar na terra de Canaã, ele se estabeleceu ali, e depois que o pai dele morreu ali em Harã, Deus aparece novamente a Abraão, reafirmando a promessa, reafirmando o chamado e reafirmando a ordem para que ele saísse da sua terra, saísse do meio da sua parentela e fosse para a terra que Deus ia mostrar a ele para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Então, tópico 2.3, a passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Então, antes de chegar a Canaã, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã. Segundo o nosso comentarista, ele diz que certamente Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada ao seu destino. Deus tem seus planos, irmãos, ainda que a gente falhe, ainda que a gente venha a fazer algo que não é da vontade de Deus, mas Deus é especialista em transformar a maldição em bênção, de aproveitar as oportunidades para trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, na nossa fé, e assim a gente vai aprendendo com o Senhor. O importante, irmãos, é sermos obedientes à vontade de Deus, cumprir aquilo que Deus exige de cada um de nós. Abraão atendeu com fé ao chamado de Deus e obedeceu a ele de forma irrestrita. Alguém já disse que o alfabeto do crente é obedecer. Então, a obediência é a maneira pela qual o povo de Deus deve responder a Deus. Inclusive, Samuel disse a Saul: Saul, o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Então, não adianta a gente querer fazer o culto mais bonito do mundo se a gente não obedece a Deus, né? Filho, ele deve ser obediente. Então, a fé, a verdadeira fé de Abraão foi provada pela obediência. A verdadeira fé de Abraão foi evidenciada pela obediência de Abraão em cumprir o chamado e a vocação de Deus na vida dele. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer um intervalo, já já a gente volta, continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje, programa que vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, na Rádio Libertadora FM 96.3. E você também pode acompanhar este programa pelo nosso canal no YouTube, AD Mossoró Oficial, e o canal do pastor Fábio Henrique Tavares de Oliveira. Meus irmãos, estamos estudando hoje a lição de número 1. É a primeira lição deste segundo trimestre de 2026 da classe de adultos. Lição esta que será estudada presencialmente no domingo de Páscoa, dia 5 de abril, no primeiro domingo de abril. A lição que estamos estudando hoje tem como título Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Então, meus irmãos, vamos agora ao tópico 3 da nossa lição, as lutas que Abraão enfrentou ao chegar
a Canaã. Tópico 3.1, a dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. Meus irmãos, isso é uma verdade na vida cristã. A gente vê na Bíblia os heróis da fé, os personagens bíblicos, embora fossem homens e mulheres de Deus, santos, devotos ao Senhor e que andavam em obediência, fiéis a Deus, eles também passaram por tribulações. O próprio Jesus, que era santo, sem pecado, passou também por tribulações. Jesus disse: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, desde quando existe crente e cristão na face da terra, é que os homens e mulheres de Deus fiéis também passam por tribulação. Vivemos em um mundo de pecado, cheio de problemas, o céu não é aqui e problemas existem em todo lugar e todo mundo está sujeito a passar por tribulação. Agora, uma coisa é certa, quem serve a Deus, quem segue a Cristo, passa com Cristo, tem o auxílio de Deus para vencer as dificuldades. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve estranhar as tribulações que vêm sobre nós como algo estranho tivesse acontecendo. Então a gente deve considerar tudo isso como natural. É verdade que ninguém quer tribulação, ninguém deve orar pedindo tribulação, jamais. Porém, como a gente sabe que elas naturalmente aparecem, então a gente não pode estranhar quando elas chegarem. A gente precisa ter sabedoria de Deus para enfrentá-las e pedir o conforto, o consolo, a ajuda, a sabedoria e a orientação do Espírito Santo, que é o nosso advogado, o nosso consolador, o nosso paracleto, para nos ajudar a vencer as tribulações. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 11 e 12, apóstolo Paulo diz: quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Observe, irmãos, essa palavra. Ele diz essa exclamação: quantas perseguições sofri. Ou seja, muitas, muitas e muitas. Mas tem um porém. Contudo, entretanto, todavia. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Então, a tribulação aparece, a perseguição chega, mas o Senhor é aquele que está conosco para nos dar vitória. Versículo 12. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, meus irmãos, a perseguição é uma marca registrada na vida do crente fiel. Então, não devemos estranhar. Atos capítulo 14, versículo 22, diz o texto bíblico que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A caminhada cristã, irmãos, é uma caminhada numa estrada cheia de obstáculos, cheia de dificuldades, de muitas curvas, muitos altos e baixos, estradas esburacadas, muitos obstáculos, mas o Senhor está conosco para nos dar a vitória, para seguirmos na nossa caminhada. Depois que Abraão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. A Bíblia diz em Gênesis 12 e 10 que havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Olha, irmãos, Deus manda Abraão ir peregrinar, habitar lá na terra de Canaã, e quando ele chega lá, aí se depara com a fome. Então alguém aí pode questionar, mas como é que pode? Deus me mandou para cá para passar fome. O problema da fome era tão grave que Abraão teve que buscar refúgio no Egito. Irmãos, saiba de uma coisa, a Bíblia diz: não veio sobre vós provação que não seja comum a todos os homens. Mas saiba de uma coisa, que fiel é Deus, que não vai deixar você ser provado além do que você possa suportar, mas junto com a provação lhe dará também o escape.
As tribulações e provações pelas quais Deus nos permite enfrentar, elas não têm o objetivo de nos destruir, elas não têm o objetivo de acabar conosco, mas elas servem para aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar a nossa comunhão com Deus, serve também para o nosso crescimento espiritual. Tópico 3.2, a dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra de Canaã. E agora, para onde Abrão e seu clã, seu povo, deveria ir? Qual direção tomar? Que escape, né? Que fazer agora diante dessa fome generalizada ali na terra de Canaã? Diz aqui o nosso comentarista, que é uma boa sugestão, que diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Inclusive, a Bíblia diz que muitas vezes a gente, quando vai orar, não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, devemos orar, devemos pedir a direção de Deus, devemos pedir, que Deus nos ajude. Parece estranho o fato de Deus tirar Abrão da sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. Aqui eu quero, irmãos, fazer um contraponto entre a teologia da prosperidade versus teologia da provisão. A teologia da prosperidade pregada por algumas igrejas por aí afora, especialmente algumas igrejas chamadas de neopentecostais, essa teologia da prosperidade não é bíblica, ela não tem base, não tem fundamento na palavra de Deus. Isso aí é um engano, está mais para a teologia da ganância do que teologia da prosperidade, para querer satisfazer as necessidades de consumo de um povo capitalista, consumista e materialista. Agora, a Bíblia fala da provisão de Deus. Defendemos a teologia da provisão. Um dos nomes de Deus é Jeová Jiré, o Senhor proverá. Então, Deus dá livramento, Deus abre portas onde não tem porta, Deus manda o alimento, Deus manda emprego, Deus, Ele faz as coisas acontecerem. Deus é aquele que faz, sim, alguém prosperar de acordo com a vontade dEle. E o conceito de prosperidade na Bíblia não envolve somente a questão da posse de bens materiais, mas é muito mais amplo, muito mais amplo. Inclusive, as posses materiais ocupam um lugar de importância secundária. Por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, as necessidades básicas do ser humano, vos serão acrescentadas. Então, Abrão e Sara, eles foram para o Egito, desceram ao Egito. Lá no Egito era uma terra de várzea, tem um rio Nilo, muitas várzeas, e muito verde, e muita produção de alimento. Era um lugar ali importante para a provisão, para eles enfrentarem aquele período de fome. No entanto, eles descem ao Egito e quando chega lá no Egito, tiveram dificuldade em falar a verdade. Gênesis capítulo 12, versículos 11 a 16, diz assim: Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão.
Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Abrão, embora fosse um homem de fé, obediente, mas como todo ser humano, está sujeito a errar e ele falhou em ter medo, ele teve medo de morrer, ele teve medo de ser perseguido ali por causa da beleza da sua esposa e traçou ali aquele plano para sua esposa mentir, ele e a sua esposa mentirem ali diante de Faraó e os príncipes, né, do rei, para que não fosse perseguido por eles. Então foi ali uma falha muito grande, mas Deus, irmãos, usou de misericórdia e como Deus tinha planos e promessas para Sarai e Abraão, porque ia fazer deles uma grande nação, ou seja, Sarai ia engravidar de Abraão, eles iam ter um filho biológico, para poder dar continuidade à promessa, à linhagem da promessa. Então Deus interviu naquela situação e protegeu, a eles. Versículo 17 diz: porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então, Deus ali protegeu o casamento, protegeu ali a pureza do leito conjugal ali de Abraão e Sarai. Então, ele mentiu a respeito de Sarai porque teve medo que os egípcios o matassem quando soubesse que era a sua esposa. Então, foi uma falha grande dele, e que a gente precisa vigiar também. Então, meus irmãos, concluindo a nossa lição de hoje, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias na terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, Abraão recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes da história bíblica. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar semanalmente aqui por todo o sistema de comunicação. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.